tem liberdade, é correr pelo céu. Enxergue essa imagem. Vocês não estão notando um clima terrível nesta cena? Notem algo demoníaco na ilustração lateral do carro. Observem a palavra Satã. Agora você sabe qual o significado da palavra Satã. Vamos perguntar ao nosso oráculo Google. Vamos ver o que nosso oráculo Google tem para nos contar. Para quem não sabia, o significado da palavra Satã é Satanás. Sim, exatamente. Que surpresa! Apareceu até um triângulo com um olho no seu centro. Mas você acha que foi só a palavra Satã que apareceu nesse carro? Visualizem abaixo da palavra Satã. Não acredito. Isso é exatamente o número da besta. Antes que alguém venha falar que o número da besta é 616, eu quero deixar bem claro que o número da minha besta é 666. Não me importo para o número da sua besta. Terrível. Eu tenho uma dúvida: por que será que esse desenho faz tanto sucesso mundialmente? Eu tenho a sua resposta. Você que está me assistindo já parou para pensar? Porque a maioria dos personagens desse desenho eles possuem chifre? Isso é muito estranho, você não concorda? Eu cheguei em duas conclusões para esses personagens terem chifre. A primeira, ou esses personagens são demoníacos. A segunda, será que esses personagens são cornos? Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Por você vivo sofrendo, pelos botecos bebendo, arrumando confusão. Agora, saindo um pouco da cornagem e entrando nas teorias da conspiração, quem aí de vocês lembram do 11 de setembro? O dia mais terrível da história do mundo. O dia em que as Torres Gêmeas foi atacada por terroristas. Terrível! Mas esse dia era pra ser um dia incrivelmente normal, um dia em que passava Dragon Ball inédito na TV Globinho. Estávamos todos esperando ver a nova transformação de Son Goku quando aconteceu essa fatalidade. Você vai ver agora pela primeira vez por um outro ângulo o momento do choque do avião contra uma das torres do World Trade Center. Como vocês presenciaram no dia que passava um episódio super fora de Dragon Ball, aconteceu essa atrocidade. Se eu te falasse que o Dragon Ball previu o que ia acontecer com as Torres Gêmeas, você acreditaria? Então veja com seus próprios olhos. Escuta, que tal a gente ir à Torre Satã? Seus próprios olhos. Essa garota chama esse outro garoto pra ir para a Torre Satã. Mas você sabe que Torre Satã esses personagens estão falando? Vamos descobrir agora. Gohan, espere! Que horror! Não parece coincidência, esse episódio passou umas semanas antes do atentado na TV Globo. Note que o avião tá indo em direção ao prédio, em seguida já mostra o prédio danificado. Eu não tenho dúvidas que isso tem uma clara referência ao 11 de setembro, porque as imagens são idênticas. Terrível! Miseráveis. Mas antes de provar que o Dragon Ball é Illuminatis, vamos conhecer um pouco da história do Dragon Ball. Dragon Ball é uma popular franquia de mídia japonesa. Consiste primeiramente em uma série de mangá escrita e ilustrada por Akira Toriyama. Dragon Ball foi inicialmente inspirado pelo clássico romance chinês Jornada ao Oeste. A série segue as aventuras do protagonista, Son Goku, desde sua infância até a idade adulta. Desde o seu lançamento, Dragon Ball se tornou uma das mais bem-sucedidas séries de todos os tempos. Os 42 volumes do mangá já venderam mais de 156 milhões de cópias no Japão e mais de 240 milhões de cópias em todo o mundo, se tornando a terceira série de mangás mais vendida da história.
Agora você sabia que o Dragon Ball Illuminates? Ah, sério? Vamos ver a primeira impressão iluminista do Dragon Ball. Trouxe algumas flores. Espero que você goste. Muito obrigada. Não se zangou, não é? De jeito nenhum, eu gosto das agressivas. Não me leve a mal, mas quero ver. Caramba! Vocês perceberam a mão desse capiroto aí? Isso e naturalmente a mão chifrada, símbolo usado em rituais satânicos em adoração a Malloy. E também um fato bastante curioso, esse personagem que provavelmente lembra muito o tal demônio Malloy. Sim, isso não é fato, ele parece muito com o demônio Malloy. Preste atenção nessa imagem. Já deu pra ver que os dois é quase idêntico. A mão chifrada no Dragon Ball é normal, prestem atenção nesse outro vídeo. Olha, Yancha, pode me levar a 25 quilômetros a oeste a toda velocidade? Sim. Pelo menos agora não é uma mão chifrada, é simplesmente duas mãos chifradas. Que absurdo! Galera, vamos observar agora esse carequinha com 3 olhos. Preste atenção no que ele vai fazer com as suas duas mãos. É algo terrível. Como os senhores podem observar, isso é exatamente o olho que tudo vê. A pirâmide representa a estrutura de comando dos Illuminates. Agora temos certeza que o Dragon Ball Illuminates. Olhe essa outra imagem. Dá pra ver claramente o sinal da pirâmide com o olho de Horus no topo da pirâmide. Esse carequinha não é o único que faz o sinal da pirâmide. Vamos observar esse outro vídeo. Caramba! Olá, seja bem-vindo à creche obscura do Tio Lu. Dragon Ball Z é a sequência de séries baseada no mangá de Dragon Ball criada por Akira Toriyama e produzida pelo estúdio Toei Animation. O sucesso da série Dragon Ball o levou à continuação. Z corresponde aos volumes 17 ao 42 do mangá, publicados de 1988 a 1995. O título foi escolhido pelo autor do anime, Akira Toriyama. Z foi usado no anime para separar a infância e a vida adulta do protagonista da série, Goku. Sua história se divide em 4 sagas. Ao longo da série, podemos ver o crescimento dos personagens e o desenvolvimento dos seus poderes. Também o surgimento de novas raças como os Saiyajins e suas transformações. O enredo foi situado 5 anos após o final da série anterior, com Goku já adulto, casado com Titi, e os dois têm um filho chamado Gohan, onde Goku descobre que ele é de uma raça extraterrestre chamada Saiyajins. Esta raça enviou Goku, ainda bebê, para o planeta Terra, com o objetivo de conquistá-la, mas após aterrissar, ele cai em um abismo e se esquece da sua missão. Com o passar do tempo, Goku se torna uma espécie de protetor do planeta Terra, onde ele luta contra as pessoas que querem acabar com o planeta azul, e a história gira em torno disso aí. Agora vamos ao ponto que interessa neste vídeo. Dragon Ball Z possui uma série de cenas polêmicas, algumas delas foram até censuradas aqui no Brasil. Mas hoje, em especial, eu quero compartilhar com vocês uma das cenas que eu considero como uma das mais bizarras de toda a franquia Dragon Ball Z. Então vamos conferir e em seguida eu volto fazendo um comentário sobre esta cena que eu considero perturbadora para um desenho infantil. Essa é a voz do grande campeão, Mr. Satan! Está chegando! O senhor nos venceu, Mr. Satan.
É isso aí! Que chegue toda essa energia! Mandem tudo! Mandem agora! Mais um pouco estará completa. Escutem aqui, ainda não é o suficiente! Levantem as mãos aqueles que ainda faltam! Está chegando! Ninguém desconfiava que com a ajuda de Mr. Satan, a Super Genkidama ficaria pronta. Vegeta, faça-se o máximo que puder! Aí vai! Esse é a voz do grande campeão, Mr. Satan! É, está chegando! O senhor nos venceu, Mr. Satan. É isso aí! Que chegue toda essa energia! Mandem tudo! Mandem agora! Mais um pouco estará completa. Escutem aqui, ainda não é o suficiente! Levantem as mãos aqueles que ainda faltam! Está chegando! Ninguém desconfiava que com a ajuda de Mr. Satan, a Super Genkidama ficaria pronta. Vegeta, faça-se o máximo que puder! Aí vai! Eu não acredito! O grande Sr. Satan vai rasgá-las com as mãos! Me desculpe, Sr. Satan. Pode nos dizer o que vai fazer no torneio de céu? O Sr. Satan é um prodígio! É a nossa estrela da esperança! O Sr. Satan é um prodígio! É a nossa estrela da esperança! O grande Senhor Satan aceitou participar do torneio de céu e nos prometeu que vai derrotá-lo. Graças a ele seremos salvos, amigos! O grande Senhor Satan aceitou participar do torneio de céu e nos prometeu que vai derrotá-lo. Graças a ele seremos salvos, amigos! O grande Senhor Satan aceitou participar do torneio de céu e nos prometeu que vai derrotá-lo. Graças a ele seremos salvos, amigos! O grande super-herói, Senhor Satan! O grande Sr. Satan está prestes a começar! E nosso único salvador, o grande Sr. Satan, vai entrar em cena! Antes do meu comentário, vamos entender quem é Mr. Satan na franquia Dragon Ball. É um personagem do mangá e dos animes também, como foi citado aqui agora. Seu nome real é Mark. Mr. Satan gosta de comer bifes caros, golfe, leilões e andar de carros de primeira linha, modelo Satan. Isso fica bem específico na série. Ele aparece várias vezes nos animes da franquia Dragon Ball e nos filmes, comendo espaguete com almôndegas. Ele tem um carro com os números 666 do lado, uma clara referência ao 666 sendo o número da besta, conectando a referência do nome Mr. Satan. Isso é deixado bem claro no desenho. Durante o período de Dragon Ball Z, Mr. Satan é o vencedor do torneio de artes marciais. Durante o tempo dos jogos de Cell, Mr. Satan já era rico e famoso, e também egomaníaco. Ele diz, sem parar na televisão, sobre sua força e que ele é o melhor lutador do mundo. Nos olhos dos personagens que sabem a verdade, ele é considerado um fanfarrão exibido. Quando os guerreiros Z chegam à cena nos jogos de Cell, ele diz que eles são seus discípulos para preservar seu status e ego. Mr. Satan também é um pervertido que vira a cabeça para olhar para qualquer mulher bonita e usou sua fama como o herói que derrotou Cell para seduzir e dormir com várias mulheres. Ele é muito protetor da sua filha Videl e não deixa ela namorar com nenhum rapaz,
a não ser que ele seja mais forte que ele. Embora mostre vários sinais de ganância e covardice, Mr. Satan ainda é um homem decente, honorável e bondoso em alguns aspectos da série Dragon Ball. Ele genuinamente se preocupa em proteger os inocentes e lutar por justiça no melhor das suas habilidades, e fica violento quando inocentes são abusados por vilões. Ele mostra momentos de grande coragem quando sua família e amigos são ameaçados pelo mal. A face verdadeira de Mr. Satan é mostrada quando ele arrisca sua vida para jogar a cabeça do Android 16 perto de Gohan, que leva à transformação do Super Saiyajin 2. Existe um determinado momento em Dragon Ball que alguém usa uma espécie de magia negra para dar a Mr. Satan o poder de virar Dark Mr. Satan. Sua aparência muda e ele ganha uma espécie de aura negra. Agora, vamos entender o porquê do nome Mr. Satan. Muitas pessoas se fazem essa pergunta, mas por que o nome do personagem é Mr. Satan? Realmente está se fazendo referência ao demônio, ao diabo, a Lúcifer? Ou seria apenas uma controvérsia cultural entre o Oriente e o Ocidente? Bom, na explicação que foi dada pela mídia, a qual eu tenho as minhas dúvidas, alega que Akira Toriyama, ao criar o personagem, teve a ideia de fazer uma espécie de brincadeira, um trocadilho com Santa de Santa Claus, que seria Papai Noel em inglês. Por isso fez um anagrama, pegou uma palavra e inverteu a ordem de algumas de suas letras, a fim de criar uma nova. E assim, de Santa surgiu Satã. Só que, como a grande maioria dos japoneses, Toriyama não é cristão. E na época não havia internet e a troca de informações não se dava como hoje. Então, ele não fazia ideia do que Satã significava, principalmente o que representava no Ocidente. Será mesmo? Quando lhe contaram, ele decidiu fazer mais um trocadilho com a filha de Mr. Satan. Videl é um anagrama da palavra Devil, que significa demônio em inglês. A polêmica com o nome dele foi tanta que quando Dragon Ball foi licenciado nos Estados Unidos, o personagem teve seu nome alterado para Mr. Hércules. Ok, agora vamos analisar esta cena que foi exibida aqui agora, onde várias pessoas começam a gritar o tempo todo o nome Satã. Em primeiro lugar, antes de analisarmos de fato essa cena, nós precisamos nos questionar se realmente Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, não sabia quem era Satanás. Ora, em pleno século XX, no meado dos anos 80 e 90, o cara lá no Japão não saber quem é Satã, eu não acredito nisso. Ainda mais se tratando dos japoneses, não estamos falando de pessoas sem cultura, não estamos falando de pessoas que não têm acesso à informação. Quantas bibliotecas existem no Japão e em vários países lá no Ocidente? É claro que essa informação ela está distorcida. Essa história de Akira Toriyama dizer que não conhecia, que não sabia e não entendia o significado da palavra Satã, isso para mim é conversa para boi dormir. Na minha concepção, isso deixa ainda mais claro a existência da mensagem subliminar que existe em Dragon Ball. O grande Senhor Satã aceitou participar do torneio de céu e nos prometeu que vai derrotá-lo. Graças a ele seremos salvos, amigos! O grande super-herói, Senhor Satã! O grande Senhor Satã está prestes a começar! E nosso único salvador, o grande Senhor Satã, vai entrar em cena! Se nosso único salvador, o grande Senhor Satã, vai entrar em cena! Se nosso único salvador, o grande Senhor Satã, vai entrar em cena! Oh, eu não acredito! O grande Senhor Satã vai rasgá-las com as mãos! Oh, eu não acredito! O grande Senhor Satã vai rasgá-las com as mãos! Me desculpe, Senhor Satã, pode nos dizer o que vai fazer no torneio de céu?
O Sr. Satã é um prodígio! É a nossa estrela da esperança! O Sr. Satã é um prodígio! É a nossa estrela da esperança! Todas as pessoas do mundo estão incentivando e depositando suas esperanças nele! Todas as pessoas do mundo estão incentivando e depositando suas esperanças nele! Todas as pessoas do mundo estão incentivando e depositando suas esperanças nele! Ah, incrível! O Sr. Satã deu um sinal de que o céu vai perder a batalha. A aparência tão imponente que o Sr. Satã ostenta é nossa garantia de que a batalha está quase ganha. Nosso herói está muito animado e assim comprovamos que ele é o homem mais forte do mundo. Venham comigo, confiem em mim, eu protejo vocês. Ah, o Sr. Satã está muito confiante e está zombando de céu sem a menor preocupação. Não sabia que ainda existiam pessoas que não conheciam o grande Sr. Satã. É incrível! O Sr. Satã é um lutador estupendo! Ninguém se compara! Esse avanço do grande campeão Mr. Satã! É claro que ele sabia o que significava Satã. É claro que os japoneses, mesmo não sendo cristãos, eles têm sim acesso à informação há muito tempo. Como é que os japoneses, a maioria dos japoneses, conhecem há muito tempo a mitologia egípcia, a mitologia grega? Vão dizer que eles não conheceram a mitologia judaico-cristã? Faça-me o favor, isso é conversa para boi dormir. Então, na minha concepção, Akira Toriyama sempre soube o que significava a palavra Satã e sabia o tempo todo que era demônio. Agora, eis a questão que não quer calar. Será que ele colocou isso como uma mensagem subliminar de adoração a Lúcifer, a Satanás dentro do desenho? Ora, isso fica bastante intrigante e perturbador. Afinal de contas, o carro de Mr. Satã tem um nome bem claro lá escrito Satã e abaixo o número 666, fazendo uma clara referência ao número da besta. Seria coincidência demais? Será que realmente ele não sabia o que significa a palavra Satã? Pelo amor de Deus, vamos raciocinar. Eu também gosto de Dragon Ball, eu me amarro no desenho. Gosto das batalhas, o meu personagem favorito é o Piccolo e o Vegeta. Porém, a verdade precisa ser dita. Dragon Ball Z é um reduto de mensagens subliminares. Por mais absurdo que isso pareça, por mais que a gente não goste de reconhecer isso, a verdade está estampada bem diante dos nossos olhos. Esta cena aí que nós mostramos, na minha concepção, é uma das cenas mais perturbadoras e intrigantes do desenho. Ora, várias pessoas mostradas no mundo inteiro gritando pelo nome Mr. Satã, ou melhor dizendo, apenas Satã, várias vezes, Satã, 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 e repetitivamente falando Satã. Isso está parecendo um ritual de adoração, parecendo um culto de louvor a Satã. Ora, ainda que seja brincadeira, é óbvio que existe uma mensagem subliminar nisso. A questão é, Akira Toriyama é satanista? Faz parte de alguma organização desse porte? Eu não posso afirmar isso, porém, eu quero levar você a um raciocínio lógico. E o mais intrigante é o contexto dessa cena que nós assistimos aí, onde Mr. Satã, para ajudar Goku a derrotar Majin Buu, convoca pessoas do mundo inteiro para enviarem as suas energias para formar o grande Genkidama, para poder derrotar Majin Buu e assim Goku salvar o planeta Terra. Ou seja, o planeta Terra foi salvo por Satã. Goku só conseguiu derrotar o seu maior inimigo com a força de Satã.
Ora, sobrinhos e sobrinhas da creche obscura, é uma mensagem subliminar muito clara e óbvia, só não vê quem não quer. Lembrando mais uma vez que não estamos aqui para atacar o anime. Nós estamos apenas levantando os fatos e as evidências aqui e levando a um questionamento. Afinal de contas, você precisa saber o que você está assistindo. Eu assisto Dragon Ball, me amarro, mas a verdade é essa, existe um lado extremamente obscuro por trás do anime, por trás do desenho. Sem falar em outras mensagens subliminares que fazem apologia principalmente à pornografia. Ora, a maioria das pessoas que assistem Dragon Ball são crianças. Ou seja, você quando era criança, com certeza assistiu a um desses episódios que eu estou falando. E você também que é fã de Dragon Ball desde criança, também assistiu o episódio com essa cena onde várias pessoas gritam pelo nome de Satã. Uma sobrinha daqui da creche obscura me falou que quando era criança, ela levantou as mãos junto com as pessoas do desenho e começou a gritar dentro da sua casa: Satã, Satã, Satã. A mãe dela, que é uma cristã evangélica, quando chegou e viu a filha fazendo isso e viu o que estava acontecendo na televisão, ficou extremamente chateada e proibiu a garota de assistir Dragon Ball. Mas não é para menos, afinal, isso está bastante evidente, bastante claro. Então essa conversa aí de que Mr. Satan é uma analogia do nome de Santa Claus, de Papai Noel, isso não me convenceu. Não me convenceu mesmo. Lembrando mais uma vez, não estamos atacando o desenho, eu gosto de Dragon Ball, estamos apenas levantando os fatos. Em breve, voltaremos a falar mais sobre mensagens subliminares. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Mas eu vou falar sobre isso aqui, tá? Com certeza você viu isso aqui em Dragon Ball, aquelas naves do Super Saiyajin. Então eu vou explicar essas naves de fato. Eu acredito, não posso comprovar, que elas existiram. Para eu explicar essas naves, eu vou estar usando o modelo dos hebreus, que é baseado na Terra plana. Se é verdade ou não, eu não sei. Para explicar uma coisa ancestral, eu preciso usar os modelos ancestrais. Porque no modelo convencional, isso aqui não funciona. Você vai entender, e eu acredito que todo mundo já viu isso aqui uma vez na vida. Só não percebeu, não tinha noção do que era na época, tá bom? Ó, vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui é uma Vimana, ok? Uma Vimana. Você viu isso aqui em Dragon Ball, tá? Que vinha os Super Saiyajins. Mas por que isso aqui é uma Vimana? Vou explicar, tá? O anjo tem asas. E, Humberto, mas se o anjo tem asas, por que ele precisa de uma Vimana, de uma carruagem, de um objeto para poder voar pelos céus? Eu te faço uma pergunta. Você tem pés, perdão, e você anda de carro, não anda? É a mesma história. Para longas distâncias, para determinados trechos, é necessário uma Vimana. Então, ó, não estou dizendo que isso aqui é real, tá? Não estou afirmando que isso aqui é real. Segundo o modelo dos hebreus, tá? Segundo o modelo e dos egípcios, eu vou usar esse formato da Terra aqui, tá bom? Mas não quer dizer que é real. Estou te dizendo isso aqui por quê? Para eu poder explicar isso aqui, eu preciso disso aqui, tá? Porque a Vimana, ela consegue atravessar as camadas do domo da Terra. Então, quando um anjo precisa chegar na Terra para fazer alguma missão, repassar alguma mensagem, ele atravessa as camadas da Terra. Só que essas camadas da Terra, elas não são fáceis de atravessar. A maioria dos anjos não conseguem atravessar essas camadas da Terra. Então eles precisam de um objeto para poder atravessar. Geralmente esse objeto, né, as naves que eles vêm, geralmente pode ser uma nave maior, uma nave menor. Mas essa nave aqui, ó, é uma nave específica que cabe a apenas um anjo, chamado Vimana. Você conhece isso como estrela cadente. SC aqui de estrela cadente. É uma especulação, não é real. O que eu posso te falar pode ser mentira. Tem que ser honesto com você. Estou falando do meu conhecimento que me passaram, tá bom? Do meu conhecimento. É especulativo, não posso comprovar se é verdade, tá bom? É o seguinte, toda vez que você vê uma estrela cadente, é porque alguma Vimana atravessou o domo da Terra e ele conseguiu atravessar. Nesse último domo, para vir para cá, ele faz um arrasto. E aí tem uma luz.
Por isso a questão da estrela cadente, que está caindo, cadente, que vem de cadência, que vem cair. Então, estrela cadente geralmente é uma vimana que atravessou os céus. O pessoal falava, faz um desejo, pedir, mas isso aí é pra tapear. Assim, na minha opinião, tá? É um anjo que utilizou uma vimana, atravessou o domo do céu, conseguiu chegar aqui para fazer alguma coisa, alguma missão. Às vezes o anjo, ele aparece uma pessoa para falar assim, ó, você está seguindo um mau caminho, você vai morrer, alguma coisa, você precisa seguir o bom caminho. Então, às vezes o anjo, ele vem com uma vimana, tá? Essa vimana você não vê, ela é invisível aos olhos, tá? É uma certa frequência, você não vê a vimana, mas você só consegue ver essa vimana quando, né, acontece o arrasto no céu, a força que é exercida para romper o domo. Então, isso aqui é uma vimana. Você viu muito isso aqui em Dragon Ball, tá? Inclusive lá os Saiyajins eram anjos caídos, tá? É uma simbologia. Piccolo é o nome de um demônio. O pessoal seguindo o Mr. Satan, né? Que o povo adora Satanás, mas não fala. Que mais? O dragão, né, de Dragon Ball, ele é o próprio Lúcifer, que é uma serpente alada, ok? Então é um desenho que retrata, na verdade, a realidade. Inclusive o cabelo dos Saiyajins, o motivo não a coloração, mas o cabelo tem a ver com força. Mas eu não tenho que ficar explicando isso aqui agora, não é o momento. O que eu quero falar pra você é o seguinte, isso aqui ó, é uma vimana, você viu muito isso aqui em Dragon Ball, e o nome disso aqui é uma vimana. Eles vêm, eles rompem o céu, você só consegue ver quando eles rompem a última camada do céu. Olá a todos, hoje nós vamos falar sobre Dragon Ball Z. Eu peço a você que você não seja infantil, que você não seja mimizento, que você não seja um bebê chorão que não aguenta ouvir alguém comentar sobre o seu desenho favorito. Até porque este aqui, Dragon Ball Z, foi meu desenho favorito na minha infância, na minha adolescência. Eu chegava da escola, enfim, a única coisa que eu queria assistir era o Dragon Ball Z. Tal. Então, antes de mais nada, repito, não seja infantil, não seja bebê chorão. Ao ouvir e ver e presenciar as coisas que eu vou mostrar aqui, tá? Porque eu vou falar coisas que talvez você não percebeu. E eu repito, este desenho aqui marcou minha infância. Eu tinha sonhos com o Dragon Ball Z, quem nunca teve, quem é fã do anime. Quem nunca teve sonhos voando, enfim, lançando Kamehameha, etc. Enfim, depois eu vou até contar algumas coisas que eu fiz na minha vida real e aconteceram, coisas que você não vai acreditar, mas está ligado com o Kamehameha. Enfim, né? São coisas bem complexas que você vai entender o que realmente significa cada personagem do Dragon Ball. Uma das coisas bem interessantes, inclusive, é por que o cabelo do Goku e também dos outros Super Saiyajins mudam de cor, ficam loiros, ficam dourados e os olhos ficam verdes e tudo mais. Por que será? Quem são realmente eles? Uma outra coisa interessante é, o que é isso? Você que assiste o desenho, você sabe o que é. Mas você que não assiste, você que nunca viu isso, enfim, isso aqui é algo que existe similarmente hoje, e já há muito tempo, e que você nem faz ideia do que realmente é. Mas eu vou explicar cada uma dessas coisas para você. Então, primeiro eu vou entrar, porque assim, ó, o que acontece? Você já viu estrelas cadentes e tudo mais? Pois bem, vou explicar passo a passo. Calma lá. Uma das coisas interessantes sobre o desenho Dragon Ball é que no episódio 87, na saga Freeza, tem esta cena bem intrigante aqui. Isso é realmente impressionante. O Kuririn dizendo isso é realmente impressionante, depois de uma grande explosão. E o que aparece lá? Você sabe o que é isso? Isso é uma mensagem subliminar daquilo que eu não posso falar aqui. Mas você está vendo claramente o que é. Houve uma explosão e na fumaça ocorre aquele formato ali que eu não vou mencionar o que é, mas você percebeu o que é. Você percebeu o que é. É aquilo mesmo que você está pensando aí. Então por que isso acontece, pessoal? Porque os desenhos, eles têm que obedecer uma certa cartilha da elite, tá? De colocar mensagens subliminares para afetar a mente das crianças. Isso você não tinha percebido, né? Pois é... Tem que ter um olho bem apurado para perceber essas coisas.
Se você não sabe, o nome original não era Dragon Ball, e sim Dragon Boy, que significa menino dragão. Na Bíblia nós vemos uma coisa bem interessante. A Bíblia fala sobre um dragão, e esse dragão na Bíblia é Satanás, diabo. Então seria na verdade uma alusão, porque você vê aqui as asas, né? O menino ele tinha asas, então o menino dragão ele tinha asas de dragão. Poderia ser traduzido como descendente do dragão ou até filho do dragão, menino dragão. Inicialmente o título, o nome da saga, de todo o roteiro e série, enfim, era Dragon Boy e não Dragon Ball. Depois mudaram para Dragon Ball. Depois tiraram as asas do Goku e ele ficou assim, sem asas. Bom, o Goku, qual que era a missão dele? Na verdade ele é um extraterrestre, ou seja, não nasceu na Terra. E aqui já começa a história verdadeira do Dragon Ball. Que significa, na verdade, esferas do dragão. E a missão dele, ele nasceu ali num outro planeta. A missão dele era ser enviado à Terra, ainda menino, para destruir os habitantes da Terra, ou seja, reduzir a população mundial, matar a população mundial, para vender então a Terra para quem quisesse comprar. Essa era a missão deste extraterrestre, destruir a raça humana. Ele foi enviado à Terra e quando chegou aqui bateu com a cabeça e ele foi enviado à Terra numa nave idêntica a essa. Essa era a nave que o extraterrestre de outro lugar, outro mundo, veio para a Terra, chegou à Terra. Então vindo, ele bateu a cabeça e ele não quis mais destruir a humanidade e acabou habitando aqui, entre os humanos. Bom, e agora eu já vou explicar para você essa questão da nave, porque o que acontece? A verdade é que o Goku, a raça Saiyajin, ela não é humana e veio à Terra para destruir com os humanos. Você se lembra dessa cena? Então você vê o Freeza e o Goku lutando. O Freeza é uma alusão, entenda bem o que eu vou dizer, ao Arcanjo Miguel. O Goku e a raça Saiyajin seriam todos os anjos caídos. Por isso os Saiyajins, quando se transformam, ficam com o cabelo loiro. E isso seria uma manifestação do resgate angelical, vamos dizer deles assim, né? Porque se eles seriam demônios, nesse caso, ou anjos caídos, a raça Saiyajin, então, quando eles se transformam o cabelo e tal, em Super Saiyajins, seria a essência angelical deles, nesse sentido. E aí você vê isso aqui, quando eles se transformam, tá? E daí ele fica assim, o Freeza seria a equipe do lado bom, na verdade, tá? É o contrário, tá? Em Dragon Ball Z. E, na verdade, os mocinhos são os demônios, vamos dizer assim. Piccolo é o nome de um demônio. No desenho, o Goku depois que morre, ele vai para o caminho da serpente, ou seja, serpente, Satanás na Bíblia. Encontra o Sr. Kaiô, que é um demônio. Então lá ele treina com ele, depois volta à vida. Então você vê que é uma questão assim, né? De um nível espiritual bem assim, vamos dizer satânico até. Repetindo, eu estou falando isso porque é a verdade explícita, tá? Mesmo sendo o que foi o meu desenho favorito. Por que Freeza seria o Arcanjo Miguel? Porque o Arcanjo Miguel ele combate os demônios. Então seria essa a alusão. E agora eu vou explicar para você isto daqui. Isso aqui alguns chamam de Vimana, alguns chamam de Vimana isso daqui, porque seria o seguinte, agora eu vou entrar num aspecto bem complexo, tá? Que é a respeito até do formato da Terra. O que acontece? Os demônios ou anjos caídos, eles possuem asas, eles podem voar, mas quando eles têm que atravessar lugares muito distantes, eles usam naves. Aí você pergunta assim, tá, mas por que, Romulo, que eles precisariam de naves se eles podem voar e vir em qualquer lugar e tal? A mesma pergunta eu te faço, você tem pés, né? Por que você usa carro? Ônibus, bicicleta. A mesma forma, é um meio de transporte que para determinados momentos você precisa de mais velocidade. E assim, o que acontece? Por que eles têm que usar naves para vir de um lugar para outro? Por causa disso aqui. Por causa do formato da Terra e como a Terra é. Olha só. Você vê isso
a Terra ela tem um campo magnético, tá? Não sei se você está enxergando bem aí, mas ela tem um campo magnético em cima do domo. Vou botar mais para cá. E para atravessar isso não é muito simples. Vou explicar por quê. Você tem essa questão toda vista de cima, tá? E esse seria o movimento do Sol, tá tudo calculado aqui, e da Lua. Esse é o formato real da Terra, tá? Depois tem a borda, que é a Antártida. Já fiz vídeo sobre isso, aqui sobre a Terra plana. E eu já vou mostrar direto ao ponto. A Terra, ela tem camadas no domo, e esse domo é muito difícil de alguém atravessar. Por isso uma nave. E a única forma de você atravessar seria isso, tá? Nessa questão aí do desenho do Dragon Ball e tal. Claro que eles não mostram, inclusive o desenho do Dragon Ball, eles mostram o sistema globo, né? Mas enfim, você vê também essa questão da nave vindo aqui, ó. Eles mostram o sistema globo, né, o Sol gigantesco, mas aquela nave ali parecendo uma estrela cadente, e ela vai entrando para a Terra. Então é isso que eu quero que você entenda. Quem estava ali era o Saiyajin, o Raditz, que seria o irmão do Kakaroto, né? Kakaroto! Então, para atravessar o domo, você tem que entender isso primeiro, que em primeiro lugar a Terra possui um domo. E ele tem que atravessar isso para chegar, e através daquela nave consegue. E aqui agora eu vou falar uma coisa para você. Você imagine, tá, olhar para o céu, e quando você olha para o céu, você não vê uma estrela caindo, uma estrela cadente caindo, você vê uma estrela cadente subindo com uma cor esverdeada, gigante, pois foi o que eu vi. Eu vou ilustrar aqui com essa imagem. Imagine você vendo isso aqui subir no céu, pois foi o que eu vi, era de noite, eu estava numa praça, e faz muito tempo atrás, isso tá, anos atrás, em torno de uns 6 anos atrás mais ou menos, eu estava conversando com alguns amigos sobre o Evangelho. Estava pregando o Evangelho na praça, tá? Na época ali eu estava pregando para os bêbados e umas pessoas que estavam ali. Estava eu mais 3 pessoas evangelizando, eu mais 2 pessoas evangelizando, nós 3. A gente evangelizava nas madrugadas. E era em torno de umas 11h30, meia-noite, mais ou menos. E eu vi isso aqui subindo. E estava muito, mas muito, muito alto mesmo. E era mais largo que isso, na frente tinha uma espécie de um pouco maior, e subiu, mas muito rápido, e ficou uma listra por alguns segundos no céu. E quando eu olhei aquilo, eu olhei e falei assim para todos, olhem lá, e todo mundo olhou e se indignaram ao ver aquilo. Foi um negócio sobre-humano. Até hoje, né, ninguém soube dizer o que era, e eu conjecturo que seja esta nave subindo, um anjo em alguma nave celeste subindo. Você encontra isso em Ezequiel, você vê lá Elias que subiu numa carruagem de fogo. Então isso é bíblico, tá? Existem relatos, fatos bíblicos históricos que comprovam o que eu estou dizendo. E a única explicação é essa. Então quando você vê uma estrela cadente caindo, não é uma estrela, é um anjo que está adentrando a Terra para entregar alguma mensagem ou fazer alguma missão específica. Então, olha só que interessante, o desenho do Dragon Ball já revelava isso há muito tempo atrás, é muito antigo esse desenho, tá? Então, vamos lá. Esta aqui é uma imagem que é uma conjectura apenas do que seria a Terra com as outras terras em volta, os domos e tudo mais, né? No centro da Terra, aqui está a Antártida menor, tem um domo, tem outros domos, e essa listra que você vê da suposta estrela cadente, na verdade é porque está adentrando aos domos, está ultrapassando a barreira de magnetismo que é muito difícil de passar, por isso a nave, certo? A nave é mais poderosa, mais densa, sei lá, ela consegue atravessar, né? Vai saber que tipo de poder é esse? É algo que nós não compreendemos. Eu poderia falar aqui um pouco sobre as terras além da borda que foram descobertas, tá? Desde o Almirante Byrd lá em 50 e poucos, tá? Em 1950 e poucos, mas não vou falar, tá? Vou deixar para o próximo vídeo, inclusive eu vou falar sobre Terra plana no Patreon, tá? Que eu ainda vou fazer. Mas, por exemplo, você vê imagens como essa, que seriam a Terra aqui no meio, tá? A Lua, o Sol, e as passagens da Antártida, que você sai da borda, para outras terras e assim vai. Por isso os domos. Mas eu vou falar isso em outros vídeos, tá? Não nesse. Eu poderia falar sobre a música do Dragon Ball Z, né?
Essa questão de pressentir o perigo e o caos está ligado com o terceiro olho, tá? Através da glândula pineal. Os Illuminati, por isso que você vê ele se transformando em Super Saiyajin, tá? Seria uma alusão aos Illuminati, quando desperta o poder, enfim, transforma e tal, fica iluminado. Por isso você vê quando se transforma toda aquela luminiscência, né? Porque são os iluminados, é tudo uma alusão, tá? E essa questão de pressentir o perigo e o caos é porque eles têm poder, através da glândula pineal, de detectar algumas coisas, ter uma percepção um pouco além da humana, tá? Já vou mostrar o porquê disso. Com a minha mente eu vou a 1000 lugares. Você vai entender o porquê que eles conseguem, através da glândula pineal, ver o mundo todo. Através da imaginação, com a glândula pineal, os Illuminati, eles conseguem, tá? Já vou mostrar isso aqui pra você, vou comprovar como eles fazem isso. Porque está totalmente descalcificada a glândula deles, eles usam para o mal. Com a imaginação me dá forças para voar. Você acredita que com a mente eles conseguem voar realmente? Então assim, não é à toa que eles fizeram esse desenho Dragon Ball de uma forma que os Super Saiyajins conseguem voar e tal, lançar poder. Enfim, já vou chegar lá, né? Sonhos desejam alcançar o que eles almejam, né? Dominação mundial. Ser alguém com um poder maior que você já tem. Eles sempre buscam evolução, né? Nesse sentido espiritual, mas é pro mal. Aqui já aparece o 666 no carro. Ali Mr. Satan. É uma homenagem clara a Satanás, né? Você vê a Videl, o nome dela é Videl. Ou seja, as mesmas letras de Videl é Devil, que Devil em inglês é diabo. Então, Devil, a Videl, filha de Satã. Então, assim, tipo, tá tudo ligado, né? E o 666 explicitamente aqui, enfim, pegando fogo e tal. O 666 você sabe que está em Apocalipse. A marca, o número da besta é 666, né? Que vai ser o número do anticristo. Liberdade é correr pelo céu. Porque eles conseguem, pela glândula pineal, já falei, ter esse contato com o mundo espiritual, conseguem ver o mundo todo ao mesmo tempo. Eu já vou explicar como. Sempre unidos vamos triunfar. É uma mensagem Illuminati total, né? Porque eles unidos, eles vão triunfar. Tipo, 10 reis, anticristo, as famílias Illuminati vão triunfar. Contra quem? Contra a humanidade. Meu compromisso é sempre vencer. Apocalipse capítulo 6. O cavalo branco e seu cavaleiro saiu vencendo e para vencer. Ele é o Messias, o anticristo. Liberdade. Nova era vai chegar. Esses caras são da nova era, tá? Estude o que é nova era e você vai entender o que isso significa. Energia tem para usar, né? Para o mal, infelizmente. E essa questão da nova era é por causa do admirável mundo novo que eles estão fazendo. Nova ordem mundial, nova era. Tá? Aqui você vê uma cena bem conhecida, as pessoas adorando a Satã no desenho, tá? Elas começam a ouvir o nome Satã, Satã, né? Aliás, elas começam a ouvir a voz do Mr. Satan na cabeça, chamando para fazer a Genkidama, e dão seu poder a Satanás. Já deu para entender, né? O Senhor nos venceu, Mr. Satan. Escutou essa frase? O Senhor nos venceu, Mr. Então você vê o desenho todo condicionado para as pessoas se perderem, né? A risadinha no final. Escutem aqui, ainda não é o suficiente. Levantem as mãos aqueles que ainda faltam. E esse é o Mr. Satan, né? Pedindo energia pro povo. Aqui outra alusão no desenho que mostra explicitamente
o Goku com asas de anjo. Isso aqui aparece, se não me engano, no final do Dragon Ball 3, né? Onde foi dado asas de anjo pra ele, ou seja, tipo assim, sabe, cara, uma alusão, pô, anjo, entendeu? Anjo caído, ele caiu à terra e tal, toda aquela coisa. Satã ajudando ele a fazer Genkidama e tudo mais, tipo assim, cara, o senhor caiu e tal, um demônio. Então, cara, é muito explícito isso, sabe? Aqui o momento em que o Vegeta aceita o Majin Buu, né, o poder do mal, para ganhar mais poder. Aí ele ganha o M na testa. Vamos lutar! Aí está o Majin Buu. Majin, em japonês, significa demônio. Quando o Vegeta é possuído, ele está sendo possuído por um demônio, ou seja, pelo Majin. Majin, demônio. Ou seja, possessão demoníaca no desenho. O Tenshinhan, agora eu já vou falar sobre a questão do terceiro olho. O Tenshinhan tem um terceiro olho na testa, claramente. Tá? Então o bagulho ali, sabe, eu vou até dar um zoom ali, olha lá. Tenshinhan é uma alusão ao terceiro olho claro, tá? E na mão ele faz o triângulozinho, tá? Então formando o triângulo com o olho de Horus. Ou o triângulo com o terceiro olho, que é a glândula pineal. Então, ele faz aquele poder ali e tal, tem momentos que ele faz assim e tal, daí, né, quando ele vai atacar os androides, o céu depois. Enfim, é o ataque mais poderoso dele. Esse olho nunca pisca, é uma característica, porque o terceiro olho sempre está aberto e tal, mesmo dormindo ele nunca fecha, pelo menos para eles, né, para quem conseguiu já descalcificar. Tem pessoas que ainda estão calcificado, o flúor calcifica, por isso que estão colocando flúor na água e tal, tá? Você bebe, você bloqueia seu poder interno, mas enfim, é assunto para outros vídeos, e no Patreon não dá pra falar isso aqui, não dá. Então, é uma alusão, tá? Que eles usam o terceiro olho para usarem seus poderes. No desenho tem vários dragões, né, que realizam desejos, ou seja, eles juntam as esferas do dragão para fazer os desejos a Satanás, dragão e Satanás. Bom, no início da música introdutória do Dragon Ball Z1 ali, mostra uma esfera. Todas as esferas têm pentagrama, tá? Isso aqui não é uma estrela, isso aqui é um pentagrama, tá? A estrela mesmo não tem essas pontas assim. É diferente, tá? Já fiz vídeo sobre isso, sobre as estrelas, tá no canal. E isso porque o pentagrama é um portal, tá? Ele abre um portal pro mundo espiritual. Verá toda a fúria do dragão. Olha a letra dessa música. Onde é que tem fúria do dragão na Bíblia? Vou te mostrar. Consegue ler ali? Vou dar um zoom. Olha só, Apocalipse 12:12. Portanto celebrem, ó céus, e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Aí, ali embaixo, olha só o que diz. Quando o dragão, olha só, que é ele, né? Ó, quando o dragão, tá falando que o dragão é diabo, foi lançado à terra. Olha quem foi lançado à terra. O dragão. Logo acima do verso 12, também fala do dragão. Quer ver aqui, ó. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. É isso aí mesmo, pessoal. Você não tinha percebido isso, né? Pois é. Tenham a força e o poder sempre, não importa o que aconteça, tenham a força e o poder. Eles estão dizendo que são bem poderosos, não importa o que aconteça. Porque eles são influenciados por demônios direto, tá? Os Illuminati, estou falando. Subliminar, né? O que é isso, cara? É mensagem subliminar, né? Todos os dias dava no episódio essa entrada. E as criancinhas vendo ali, né? Isso aí da Bulma. Então assim, aí você cresce com isso na sua mente, perverte. Os carnalzinhos aí vão, nossa, o que tem, não sei o que, você não... Enfim, isso você não tem noção do poder do que o subliminar tem, como eu mostrei aqui no início, né? Aquela outra cena da fumaça. Aí você assiste isso aqui, e depois você vê isso aqui, ó. O que é isso? É aquilo mesmo. Aí você vai pensar o quê? Você não tem noção do que a sua mente ocorre na sua mente. Você não tem noção. Bom, eu quero mostrar essa cena aqui, porque é incrível. Antes de eu falar, tá, sobre
a pineal e o terceiro olho e tal, e já vou falar, tá? Como que eles conseguem ver. Mas antes eu vou mencionar sobre o Kamehameha, vou aproveitar aqui, né? Vamos supor que ele está fazendo uma magia lá e tal. Kamehameha, beleza. Você acredita que uma vez, eu era criança e todas essas questões aí do desenho entram na sua mente, você imagina que é o Goku, que é o Gohan e tal, você quer lançar poder, Kamehameha, Hadouken, não sei o que, Hadouken do Street Fighter, né? Mas aí você quer, e eu era criança e um dia eu estava sentado numa mesa, olha só isso, e a minha mãe estava sentada do outro lado da mesa, longe assim, uma distância de uns 2, 3 metros, e ela estava, enfim, escrevendo num caderno, e eu ali, tal, sentado no outro lado da mesa, e eu imaginando que eu era o Goku e tal. Comecei ali, né, na minha cabeça, a me transformar em Super Saiyajin, etc. Toda aquela coisa, aquela fantasia de adolescente, criança e tal. Eu devia ter, acho que 12 anos, não sei, por aí. E eu concentrei assim na minha mão, imaginando aquele poder. Você não tem noção do que isso significa. Eu realmente estava imaginando o poder, a esfera emanando da minha mão, enfim, com o meu ki, igual o desenho. E eu comecei a concentrar na minha mão. E eu quase podia ver aquilo, sério. E eu comecei a concentrar e puxar pro lado, assim. Comecei a falar, Kame, toda aquela coisa, né? E, enfim, e cada vez que eu falava, eu aumentava o tom de voz e imaginava cada vez mais aquele poder. E eu sentia calor nas minhas mãos. E eu, na minha imaginação, eu comecei a formar aquela esfera que forma, né, quando você forma o Kamehameha, de Ki. E concentrar todo o meu Ki, minha energia ali. E eu comecei a falar Kamehameha, bem devagar. E quando eu fiz Kamehameha, eu direcionei para minha mãe. E você não vai acreditar no que aconteceu. Eu digo pela minha palavra aqui. Eu não juro porque pela Bíblia jurar é pecado, mas eu não sei que outra forma de expressão que eu posso usar aqui, outras palavras para dizer que é verdade, mas enfim, eu estou dando minha palavra aqui. Isso realmente eu fiz e realmente aconteceu o que eu vou te falar agora. Quando eu terminei de falar Kamehameha e direcionei para minha mãe assim, no mesmo momento, no mesmo segundo, ela sentiu uma dor terrível nas costas e ela fez assim. E ela botou as mãos nas costas. E ficou, e eu, nossa, o que houve, mãe? E ela falou, não sei, me doeu aqui as costas agora. E eu pensei, nossa, como assim, sabe? Eu não sei o que de fato aconteceu, só sei que o que aconteceu foi isso. Eu não sei o que aconteceu com ela, eu só sei que o que aconteceu foi isso. Ela sentiu essa dor e fez esse movimento, até olhou pra cima, assim, no momento, botou a mão nas costas e tal. Como se alguém, enfim, tivesse feito alguma dor nas costas dela, na coluna, sei lá. E depois disso eu nunca mais fiz esses negócios aí. Então, depois de uns anos eu fiquei sabendo, inclusive foi recente, tá? Esse ano ainda, eu fiquei sabendo que existem sim certas palavras que você fala e certas coisas que você concentra com a sua mente que pode afetar os outros dessa forma. Então... Só que eu não queria fazer mal pra ninguém, na minha cabeça eu tava brincando, né, quando eu tinha ali 12 anos, fazendo Kamehameha, eu tava brincando. Então... são coisas que existem, pessoal, que as pessoas nem fazem ideia, mas existem. Agora eu vou falar sobre a pineal. Bom, isso aqui é um negócio assim que eu acabei estudando e vendo, não estou recomendando isso para ninguém, só vou mostrar como que os Illuminati fazem. Por que é chamado olho que tudo vê? Então assim, ó, o cara tá aqui, ele é tipo um entrevistador, um repórter, diante dos estudantes de Swami Nityananda, alguma coisa assim, que é tipo um hinduísta, eu acho. O que acontece? Esse cara vai escrever coisas aqui no papel, e esse menino aqui, que já tem a glândula pineal totalmente descalcificada, ele consegue ler e ver o que está escrito sem ver com os olhos, vendo só com a glândula pineal com os olhos fechados. É um troço assim, pessoal, que é sobre-humano.
Ó, ele vai botar uma venda nos olhos do menino. Esse menino é jovem, acho que tem 15 anos no máximo. Ele vai escrever lá. E lembrando que quanto mais jovem você é, mais chance você tem de ter a pineal descalcificada, aberta. Tá? Então, se ele está escrevendo uma frase ali, eu não vou cortar o vídeo, tá? Para não parecer que é fake, ou que eu cortei, editei e tal. Então tá na íntegra aí, ó. Olha lá. Ele escreveu olá a todos, né? Hello to everyone, em inglês. Ele não está falando isso. Ó, os olhos dele estão vendados, tá? Ele não está conseguindo ver com os olhos. E agora ele está mostrando... Hello to everyone. Hello everyone. Olá a todos. Rapaz, esse menino não está vendo com os olhos, tá? Está vendo com a pineal. So the ability to see without using our eyes. So you see using the third eye. And just like how our o terceiro olho, chamam de terceiro olho. Vou dar um zoom. Eu não posso dar muito zoom também porque YouTube. Vai escrever outra coisa. Aqui é Varanasi. Foi o que ele escreveu. Acho que é o nome da cidade lá, Varanasi. Pode ver que o menino olha um pouco para o lado, porque a pineal dele está descalcificada mais do outro lado. Olha aí. Rapaz, alguém... Vai tirar a venda. 13 anos ele tem. 1 ano ele faz isso. 1 ano. Olha só, você enxerga colorido como original, preto e branco? Você estava desse lado, um lado, o outro, como é que é isso? É mais que o outro? Conforme você praticar, virá como 360 graus. Então, conforme você mais pratica, mais vai aparecer em todos os lugares. Então sim, pessoal, eu vou mostrar outros aqui, só pra gente ganhar tempo, tá? Aqui já é outra pessoa, já foi vendado também, tá? Tá aí com o olho tapado, já tá escrevendo outras coisas, porque é um outro rapaz. E... vamos ver o que vai acontecer aí, tá? Pessoal, isso é sério, se você estudar isso aqui, você vai ver. Ele escreveu, eu gostaria de aprender também. Aí olha só o que vai acontecer com ele. Ele não consegue ver pela frente, então ele coloca atrás. Olha que loucura. Ele leu ele enxergou pelo terceiro olho. E botou do lado aqui, né? Porque, certo, só está descalcificado um lado, ele consegue praticar e ler de um lado só. Então você já deu para entender. Agora tem outros aqui. Esse aqui já tem um poder diferente, ele consegue detectar onde a pessoa está doente e através do terceiro olho consegue mapear todo o seu corpo e detectar o que você tem de doença. E ele não precisa fechar o olho, ele vai olhar por dentro de você, nesse sentido, através do terceiro olho. É algo assim bem interessante. Então ele está olhando nesse momento, está analisando. Veja o que ele vai dizer. I'm able to see that your blood, the sugar in your blood is little above normal levels. Okay. And also you have sometimes you have some problem or there's uncomfortability in your back. Okay. So these are two things I'm able to see. The sugar is correct, but that you could say, well, a lot of Indians have. However, my back, I have a crooked bone, and since I was a child, a scoliosis, which is very serious, and that most people would not be able to guess. So that one I'm very impressed. Então assim, isso não é adivinhação, tá, pessoal? Ele realmente está conseguindo ver. A pessoa que descalcifica a pineal, ela consegue ver, vamos dizer assim,
Eu não sei se é a quarta dimensão, se é a quinta dimensão, se é o mundo espiritual. Eu sei que ela consegue ver coisas que os outros não veem. E isso não é adivinhação, tá? Não é adivinhação barata por demônio. Não tem nada a ver com demônio, tá? A pessoa não está possuída por demônio, tá? Ela só está usando uma parte do cérebro que a maioria não consegue usar. E o cara acertou as duas coisas, porque ele viu isso, não porque está adivinhando o futuro e blá blá blá. Aquela baboseira, né? O cara tem escoliose na coluna, um osso torto. O cara disse que você tem um problema nas costas. Parece, né? Pareceu, não, tem problema nas costas. Parece que esse pregadorzinho neopentecostal, né? Tem problema nas costas. Só que assim, vai vendo. O último aqui vai deixar ainda mais apavorar você. Saca? Olha só. Este aqui, ele tem a habilidade de enxergar coisas à distância. A distância não importa. Olha, eu moro nos Estados Unidos. Você consegue ver onde é que eu moro lá? Então diga-me alguma coisa. Olha o que vai acontecer. Ele, nesse momento, está concentrado olhando a casa deste homem nos Estados Unidos. E ele vai descrever exatamente como é a casa dele. Eles nunca se viram antes, tá? E é assim que os Illuminati conseguem ver com o terceiro olho. So your house in US is 2 floors. It has 2 floors. It's an independent house which you have, and then it has as you enter in. So there's the door, and then both the sides you have like pillar type designs. So there on the side, and then towards the right side and towards the back of your house, you have a lawn and you grow plants there. And in your house, you have about... Agora ele está vendo outras coisas. Está detalhando e está vendo outras coisas ao mesmo tempo. You have about 4 rooms down in the ground area, where you just enter, and then right side you have 1 room, and then you go in, and then you have the other 3 rooms. And then the staircase which goes upward is... it has railings and it is straight. It has no curve or anything. It's just an upward lift and then you get it. So tell me, how do you know it's my house? You see your house. How do you know it's my house? So actually, what Swamiji says is that when your third eye gets awakened, so you have the vision to see everything. So Swamiji explains this concept of oneness, where he says when you're feeling the oneness with anything, you can just connect it with anything and everything around you. So I just get into that space, that feeling where I am one with everything. So I just know what things are. And also another practical usage of this is that I can find anything which is lost. Então assim, o cara conseguiu desenvolver a tal ponto que consegue achar até coisas perdidas, enxergar onde você mora. É um troço doido. E esse um com o todo já não é de hoje que eu ouço falar, tá? Porque assim, não é querer falar nada, mas... Até vou retrair o zoom aqui de novo, mas particularmente eu já tive... Como explicar? Eu já tive sonhos que no outro dia aconteceu cabalmente, detalhe por detalhe. Como explicar isso? Eu já tive sonhos que eu estava sonhando, dormindo, sonhando. Quando eu acordei e tal, no mesmo dia aconteceu exatamente aquilo que eu tinha sonhado, com todos os detalhes. Como explicar isso? Como explicar que você consegue saber ou ver o que vai acontecer no futuro? Daí eu fui estudando, eu cheguei à conclusão, olha, glândula pineal. É através disso. Algumas coisas o criador pode revelar? Pode. Outras, glândula pineal? Pode. E eu cheguei nessa única conclusão, não tem como, né, chegar em outra conclusão. Eu poderia falar bem mais coisa aqui, mas esse vídeo vai ficar muito longo, né? Então, para resumir tudo, seria isso, tá? Dragon Ball tem mais coisa, né, que poderia falar aqui sobre Dragon Ball, mas eu creio que essas informações já foram bem interessantes para você aí, né? Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, ajuda o canal e nos veremos aí nos próximos vídeos. Meu canal no Telegram, Roma Marasquim, canal no YouTube, Canal do Marasquim. Em breve aí no futuro um Patreon, fique ligado. Grande abraço, até mais. Número 1. Babidi. Você lembra que haviam 3 vilões em Dragon Ball Z? Bibidi, Babidi e Buu. Eles são um trocadilho com o encantamento presente no filme Cinderela. Bibidi, Bobidi, Buu. Ou você não consegue sempre escolher não pecar, ou você consegue sempre escolher não pecar, entendeu? Ó, ou você não peca, ou você consegue sempre escolher não pecar.
Mas o que esse cara está falando? Pelo visto você não entende nada. Eu vou explicar pra você. Livre-arbítrio não existe.